Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. É o seguinte, meus amigos, olha, eu tava vendo aqui agora no GE, aquele jogo entre o Botafogo da Paraíba e o Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil, eles estão com o ticket médio mais caro do Brasil, para esse jogo em específico. Simplesmente as inteiras, elas variam de 300 a 500 reais. Inclusive, o Procon notificou. O Procon de João Pessoa está notificando o clube sobre preço abusivo. Uma notificação sobre preço abusivo. E quando você olha o estádio... Galera, na boa, não dá pra cobrar 300 a 500 reais. Eu sei que os caras querem aproveitar o movimento, aproveitar sempre quando um clube maior vai até o local. Só que, tem coisa que chega, beira a extorsão, né? Um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Nós falamos sobre preços de ingressos hoje no vídeo na hora do almoço. E, enfim. Isso aqui tá até maior do que aquilo que a gente já estava criticando. Pelo amor de Deus, olha, o estádio não tem estrutura nenhuma para valer esse preço todo. Tem a foto do estádio aqui, e é um estádio, galera, muito simples. Extremamente simples, um estádio pequeno, de uma estrutura muito modesta. Estádio Almeidão, chama. De 300 a 500 reais, que é isso? Loucura. Mas vamos lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre o que interessa. Eu tava assistindo aí algumas lives rivais para ver um pouco da movimentação dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. É sempre engraçado, é sempre bacana a gente ver um pouco da opinião dos torcedores adversários em relação aos times ali que estão brigando na ponta. E a sensação que eu tenho também, eu tava até assistindo o vídeo lá do pessoal do Palmeiras Mil Grau, e eles comentaram assim, a sensação que dá é que todo ano o Inter, ele entra como um favorito. E aos poucos, conforme a temporada vai avançando, ele vai perdendo esse favoritismo, né? Eu lembro ano passado, o Inter entrou ali com um certo... Ele começou a ser uma equipe que começou a ganhar força na Libertadores. De repente a força caiu na Libertadores, a força no Campeonato Brasileiro também foi se perdendo. É sempre uma equipe que entra com muita empolgação. E por que eu tô falando isso? Porque eu tava assistindo um vídeo lá do Baldasso, o chat tava muito movimentado, falando justamente sobre Flamengo e Palmeiras. Isso porque o jogo do Palmeiras tinha acontecido um dia antes e o Flamengo tinha vencido o Juventude por 6-0. Colocado aquela goleada, e as duas equipes hoje estão na ponta aí da competição, quarta rodada. A gente sempre fala, a gente sempre ressalta aqui que ainda é muito cedo, pessoal. Tá bom? Só pra gente não parecer, você já tá querendo já terminar o campeonato. Não, não é isso. Não é isso. E aí ele falou fez duas observações sobre o Flamengo e também sobre a questão da arbitragem em relação a Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O que me chamou muito a atenção. Ele falou o que ele falou a respeito do Palmeiras também. Vamos dar uma olhada no que ele falou sobre as equipes aí, que o superchat estava rolando lá, e vamos ver. Bora lá, a gente já volta. Créditos ao canal lá do Baldasso. Vocês estão vendo o Flamengo? Vocês estão vendo o Flamengo? O Flamengo passeou contra o Grêmio na Arena. O Flamengo meteu 6 no Juventude ontem e não ganhou do Inter no Maracanã com 50 mil pessoas. Calma, gente. Calma. Vai. Eu até falei no debate das 7 a respeito do imponderável que ainda há no futebol também. Porque a gente sabe que tem o Flamengo com esse grupo que tem. E olha só, a gente foi lá no Maracanã, como o Baldo acabou de falar, e não perdeu para esse poderoso Flamengo. Claro, tava com desfalques, mas um time que tem uma boa estratégia, que tem bons jogadores e que tem especialmente um bom treinador, consegue transpor algumas dessas dificuldades também. Por isso que ainda há certa emoção também
no campeonato dos pontos corridos. Senão seria uma chatice, daí poderia entregar a taça no começo do campeonato para o Flamengo. Então, ainda bem que tem isso, que a gente pode contar também com essa incerteza nas competições. O problema é que agora a gente está falando muito sobre arbitragem, né? Então, nem vou entrar tanto nesse assunto, mas infelizmente Sim. o torcedor ele tá muito machucado ainda por essas questões de arbitragem. Sim. Eu não falo, não cito corrupção, até porque não tem como provar isso. Agora, que o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras são beneficiados historicamente, eu não preciso nem provar, é só olhar, né? É só olhar. E, mano, o Baldasso, ele é aquele cara que ele faz as críticas dele lá, vem ali com as ironias, né? Com um tonzinho de deboche. Calma, gente, calma. E ele é aquela pessoa que, por mais que ele zoe o clube, por mais que ele tenha as opiniões dele, né? Que ele falou que o Palmeiras é beneficiado historicamente por arbitragem. Não sei aonde isso, mas enfim. Tu não consegue pegar a raiva dele, né? É muito engraçado os vídeos dele. Nunca esqueço aquele vídeo. Atenção, Flamengo! Atenção, Palmeiras! Atenção, Atlético Mineiro! O Inter está chegando! Vocês lembram desse vídeo? Foi o começo do ano passado, quando anunciou lá as contratações do Borré. Anunciou as contratações de uns jogadores lá. Mano, é muito engraçado. Mas vamos lá, vamos ao que ele falou. Ele fez essa análise aí. Primeiro ele falou sobre a questão do Flamengo. Ele falou para terem calma que embora o Flamengo passeou contra o Juventude, passeou contra o Grêmio, teve o empate lá no Maracanã. E aí depois ele falou sobre essa situação histórica que ele também incluiu o Flamengo nesse favorecimento aí de arbitragem. Meus amigos, eu não acho que tenha nada da competição decidida, tá? Não acredito que tenha nada da competição decidida. Mas assim, uma coisa é fato. O Internacional, ele não conseguiu pontuar contra os principais postulantes a títulos. Ele fez um ponto só contra o Flamengo, e aí você pode até dar o desconto, porque foi lá no Maracanã. Pode até dar um desconto aí, tudo bem, um empate na casa do adversário não é tão ruim assim. Só que ele perdeu 3 pontos contra o Palmeiras. E aí depois ele também empatou contra o Fortaleza. Então assim, tá todo mundo calmo. Mas o Inter não pode se acostumar com esses resultados. Se acostumar com muitos e muitos empates e com derrotas dentro de casa, só aí, só nesse empate com o Flamengo, empate com o Fortaleza e derrota para o Palmeiras, eram 9 pontos disputados. Eles conseguiram 2. Num campeonato de pontos corridos, isso conta muito. E eu entendo o torcedor do Inter já começar, não, mas o que tá acontecendo, e aí e tal. Porque não adianta só você jogar bem. Que nem antes desse trecho aí do Flamengo, ele falou que o Inter jogou mais bola que o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe muito boa, mas o Inter jogou mais e a vitória do Palmeiras foi injusta. Não foi. Eu falei até aqui num vídeo, não foi injusta. O Inter não jogou mais bola desse jeito, não. Jogou um pouquinho a mais no segundo tempo, nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, só que depois que levou o gol, desmoronou. E sobre Flamengo, Corinthians e Palmeiras serem beneficiados historicamente, cara, eu conheço muito do Corinthians, né? Que depois que existiu o VAR, o Corinthians reduziu ao máximo assim o número de títulos conquistados. Deixou de ser aquela equipe competitiva. Agora a gente não sabe se é em relação a uma questão de VAR ou se é a coincidência de toda a situação financeira que vive o Corinthians hoje. Então eles não têm fôlego para se organizarem da devida maneira. Não sei, pode ser um pouco de cada coisa, mas coincidência ou não, depois que começou o VAR, os títulos dos Corinthians, eles foram por água abaixo, e eu não vejo esse favorecimento do Palmeiras. A gente teve a situação do Campeonato Paulista, isso que é foda, cara, a gente teve essa situação, a gente teve contra o Sport lá também, só que quando as máquinas foram resetadas lá, foram desligadas lá, ninguém falou nada. É isso que deixa o torcedor do Palmeiras mais puto, né? Porque na hora de colocar o dedo na cara e falar que somos beneficiados, todo mundo faz. Só que na hora de falar assim, não, ó, dessa vez erraram ali com o Palmeiras, ninguém faz. E ele tava falando de um pênalti aí que teria existido no jogo do Inter. Detalhe, a origem do lance estava impedida. O lance já nem ia ser validado e não houve contato nenhum, não houve pênalti nenhum lá. E se houvesse algum pênalti lá,
a jogada já estaria invalidada porque tinha um impedimento na origem da jogada que ele estava falando aí. Então, enfim, isso daí nem leva em consideração. Agora, sobre a questão do Inter, eu ainda acho que o Inter sim, ele é um postulante de título junto contra o Flamengo, junto contra o Palmeiras. De repente a gente pode achar aí uma quarta força também que possa vir surpreender. Quarta rodada ainda, gente. Quarta rodada ainda. Ah, então, Neto, quer dizer que no fundo, o Baldasso ele tem razão em pedir calma? Tem muita coisa para acontecer ainda. Ele tem muita razão em pedir calma. Muita razão. Só que eu entendo também o torcedor que já tá mais aflito. Porque afinal, quando você enfrenta oponentes muito fortes e você não tem um bom desempenho, pro Palmeiras, na minha opinião, só falta agora o Flamengo para ele enfrentar. Eu acredito que o Palmeiras agora é. Enfrentamos o Inter, fomos bem. Enfrentamos o Botafogo, empatamos, mas era a primeira rodada. A gente estava se situando ainda. Enfrentamos o Corinthians, ganhamos e ganhamos bem. O próximo postulante a título que a gente pode enfrentar aí é o Flamengo. Temos um jogo difícil agora contra o Fortaleza no final de semana. Mas ainda assim, não acho que o Fortaleza vai ser postulante a título. Acho que o jogo do Inter tinha um peso e um significado maior. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.